Para entender como a hipnose funciona, é muito importante entender como a mente funciona. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. Não entendeu? Não se preocupe! Para entender como a hipnose funciona nos tratamentos de tabagismo, depressão, obesidade, fobias, etc., é preciso entender como a mente funciona. E para isso, vou te mostrar o modelo da mente de Gerald Kein, fundador da Omni Hypnosis Training Center. Mente e cérebro são coisas diferentes. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso localizado dentro do crânio. Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Ela não é palpável e tangível. Nós temos 3 mentes distintas e separadas. A mente consciente, abaixo dela a mente subconsciente e mais fundo a mente inconsciente. Vamos começar explicando a mente inconsciente, que é a responsável em nos manter vivos. Ela controla nosso sistema imunológico e as funções vitais do corpo. A mente consciente é onde passamos a maior parte do nosso tempo, mas ela faz apenas 4 coisas e nada mais. Já pensou no que aprendeu nesse vídeo? Ou vai pensar no final? Parabéns! Você acabou de usar parte analítica da mente consciente. Ela analisa e toma decisões a todo momento, como abrir a porta, amarrar os sapatos ou uma decisão que acabou de tomar, continuar assistindo a esse vídeo. Mas sabe por que você tomou essa decisão? Não sei o que você pensou agora, mas tenho certeza que sua mente te deu uma razão. Essa é a segunda função da mente consciente. Ela precisa ter uma justificativa para tudo que faz. Sem uma razão, nos tornamos ansiosos, nervosos ou frustrados. Um problema é que essa razão raramente é verdadeira. Por exemplo, um fumante pode falar que fuma para aliviar o estresse, mas a verdade poderia estar abaixo, lá na mente subconsciente, que veremos já já. A terceira função da mente consciente é a força de vontade. Serve para te dar aquele empurrãozinho quando você decide começar ou concluir alguma coisa. O problema é que essa força funciona como uma pilha. Quando descarrega, aquela empolgação termina. Já se comprometeu com uma dieta que não durou nem uma semana? Pois é. Mas falando nisso, você se lembra o que comeu no almoço de ontem? A resposta não vem tão rápido, né? Mas aposto que se lembra o número do seu endereço. Essa é a outra função da mente consciente, a memória funcional. O objetivo dela é guardar as informações que você precisa no dia a dia. Já pensou como seria complicado se você não lembrasse seu telefone ou seu aniversário de casamento, por exemplo? Isso é tudo que a mente consciente faz, não faz nada além disso. Muito lógica, muito analítica e frequentemente errada. Por isso que largar um vício ou mudar um hábito de forma consciente é tão difícil. Então vamos para onde vive o real você, que é na mente subconsciente. Para entender melhor como a mente subconsciente funciona, vamos compará-la a um computador. E a primeira regra da mente subconsciente é: ela deve nos tornar naquele tipo de pessoa que percebe que nós somos, baseados em toda a programação que nos foi inserida. E neste computador temos 5 softwares operacionais: a memória, os hábitos, a emoção, a autopreservação e a ociosidade. Tudo o que já aconteceu com você fica permanentemente nos bancos de memória da mente subconsciente. O que você viveu e principalmente as emoções que sentiu nesses momentos estão guardadas nessa parte. Tudo o que fazemos sempre vira um hábito. Eles servem para nos poupar energia, executando ações automaticamente, enquanto podemos usar a mente consciente para outras coisas. Já pensou se todos os dias você precisasse pensar para abrir a torneira de manhã? Depois, pensar na melhor maneira de escovar os dentes? Cada pessoa aprende a lidar com as emoções de uma forma, conforme suas experiências de vida gravadas na memória do subconsciente. A mente consciente, com toda a sua racionalidade, não pode lidar com emoções. Por isso, quando precisamos de emoção, na hora nossa mente subconsciente entra em ação e às vezes nos coloca em problemas. Se você já se perguntou por que eu disse isso ou por que eu fiz aquilo, então você se deparou com sua mente subconsciente lidando com a emoção. A mente subconsciente é como se fosse um segurança cego. Ela nos protege de qualquer coisa que ela pensa que não nos fará bem. Pode ser um perigo real ou criado por nós mesmos. Se ela sentir um risco, ela criará uma forma de evitar isso da forma que ela achar mais fácil e rápida, mesmo que você não concorde. Lembra do fumante do nosso exemplo que diz que fuma para acalmar? Mas a real causa poderia ser que na adolescência ele queria se sentir seguro e a mente dele aprendeu que o grupinho dos fumantes parecia bem seguro. Na próxima vez que ele se sentir inseguro e não aceito, a mente subconsciente busca uma forma de protegê-lo. E se nesse momento alguém o oferece um cigarro e ele pega, imediatamente ele se sente seguro e aceito novamente. Antes de obter este hábito, ele ouviu outros fumantes dizerem: "Fumo porque me acalma".
E esta é a explicação racional que a mente consciente dá, mas na verdade é a mente subconsciente o protegendo da insegurança e solidão. Mas com programações instaladas há tanto tempo, o que mais o subconsciente evita é a mudança. Ele fará tudo o que puder para que as coisas continuem como sempre foram, porque é mais confortável assim. Aceitar sugestões positivas para a mudança demanda muito trabalho. Por outro lado, sugestões negativas são aceitas com facilidade, porque não requerem esforço. Tudo que está na mente subconsciente é real para você. Portanto, para uma mudança efetivamente ocorrer, ela deve estar escrita na mente subconsciente. Mas já imaginou se tudo que ouvíssemos entrasse na mente subconsciente? Acreditaríamos em todas as propagandas que ouvíssemos e consumiríamos sem limites, e mudaríamos de humor a cada notícia do jornal. Mas por que isso não acontece? Pelo menos não tão drasticamente. Porque temos uma barreira na mente consciente que chamamos de fator crítico, que é aquela parte que julga como certo ou errado e então escolhe se pode entrar ou não no subconsciente de acordo com as programações instaladas lá. E uma forma de atravessar a barreira do fator crítico e programar algo positivo no subconsciente é através da hipnose. Por isso, dizemos que a hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento aceitável. A hipnose realmente pode mudar a sua vida.